E aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Ó, o negócio é o seguinte, a gente precisa estar na arena, tá? Essa é basicamente a mensagem. E eu tirei isso de um... Inclusive, acho que eu tenho até um podcast falando sobre isso, sobre aquele texto do Roosevelt, né? Não sei qual dos Roosevelt, são uns 15 Roosevelt. E honestamente, eu não poderia me importar menos com o político, né? E família de político e tal. Então, não sei qual Roosevelt é. Mas um deles escreveu um texto muito legal sobre a vida prática, né? Sobre estar fazendo coisas. E esse texto me impactou demais. Tem um episódio sobre ele aqui que eu falo que se por acaso os meninos entendessem isso, só isso, já estaria bom, porque a pessoa que entende que a prática é soberana em cima da teoria, leituras e tal, não sei o quê, para mim isso daí é mais importante, tá? E eu continuo achando isso. Só que eu queria estender isso um pouquinho para nossa vida prática, porque na época eu estava falando isso mais sobre educação de filho, né? E eu acho que às vezes a gente chega num ponto que isso é muito comum de se ver hoje no que se chama da direita, né? O pessoal fica decorando um monte de coisa e esquece de incorporar os trem, né? Então eu queria ler primeiro aqui o texto, é um texto pequeno e é um texto que me impactou muito. Se você não conhece esse texto, é muito fácil de achar, O Homem na Arena. Eu conheci esse texto em 2021, quando lançaram a série do Tom Brady, né? Ele estava aposentado, depois não aposentou, acabou desaposentando, enfim, foi uma pequena confusão. Mas nesse meio tempo lançaram uma série dele, que chamava exatamente The Man in the Arena, que era uma alusão clara a esse texto, né? E aí eu fui pesquisar e eu descobri esse texto maravilhoso. E eu queria ler para vocês aqui, é um texto bem pequeno, é um parágrafo praticamente, e aí depois a gente destrincha isso. Podemos? Então presta atenção, não é o crítico que importa, não é aquele que aponta como um homem forte e fraqueja, ou onde aqueles que realizaram algo poderiam ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que se encontra na arena, cuja face está manchada de poeira, suor e sangue. Aquele que esforça-se bravamente, que erra, que se depara com um revés após o outro, pois não há esforço sem erros e falhas. Aquele que esforça-se para lograr as suas ações, que conhece grande entusiasmo, grandes devoções, que se entrega a uma causa nobre, que, no melhor dos casos, conhece no fim o triunfo da realização grandiosa, e que, no pior dos casos, se falhar, ao menos falha ousando grandeza, para que seu lugar jamais seja com aquelas frias e tímidas almas que não conhecem vitória ou fracasso. Esse final aqui me pega demais, cara. Aquelas frias almas que não conhecem vitória ou fracasso, ou seja, pessoas que nunca tentaram, né? Nunca tentaram nada, nunca fizeram nada. Então, a ideia desse texto é o seguinte, cara, foca no teu aí, baixa a cabeça, arregaça as mangas e faz. E é basicamente isso que eu vejo como um grande empecilho para a gente conseguir os objetivos que a gente quer, principalmente quando são objetivos voltados para a nossa própria evolução, né? Quantas pessoas gostariam de ser mais assim, mais magros, mais ricos, mais não sei o que, né? E não conseguem agir. Isso é muito importante, cara, porque a gente está numa coisa chamada era do conhecimento, né? O conhecimento não é um problema mais. Ele já foi um problema durante 99% da história da humanidade. Conhecimento era uma coisa guardada para algumas pessoas iluminadas e tal, e isso era o normal, né? Hoje em dia, conhecimento não é mais um problema. Nunca foi tão fácil saber coisas, né? Praticamente qualquer coisa que você queira saber, você consegue descobrir, você consegue aprender sozinho, a 2 cliques aí de distância do Google, do YouTube e tal. Isso não é o problema mais. O conhecimento, ele tá fácil, né? Aí você vê assim que o quanto é datado, né, essa história do pessoal ficar se orgulhando de ler muitos livros, né? O pessoal exibe livro com muito orgulho e tal, mas na verdade, 99% desses livros o pessoal gosta de ler, que vai para os best-sellers e tal, eles falam mais ou menos das mesmas coisas, ou seja, se você está lendo 15 desses livros por ano,
Provavelmente você está numa punheta eterna, que, né, você está querendo se afirmar, você sabe de uma coisa, mas aí você quer ficar revendo aquilo para meio que se autoafirmar, falando, não, cara, é isso mesmo, isso que eu acredito é isso mesmo, isso que eu acredito é isso mesmo, e aí você fica naquilo. Você vê uma proliferação dessas, que eu chamo de Gabriela priolização da educação, né? Que é aquela coisa de ter que enfiar livro debaixo do braço até para ir no mercado. Eu acho que eu já citei isso aqui, que eu morri de rir na época quando tava o negócio do Covid e tal. E ela foi tomar vacina com 3 livros debaixo do braço. Então tá tomando vacina com os livros que. É isso, né? A pessoa. E aí você vai ver ela falando, a diferença entre a fala dela e de uma pessoa semi-analfabeta que mora aqui na minha rua é muito pouca, né? Ela é o senso comum encarnado. E por que isso acontece? Porque aquelas coisas que ela fica colocando para dentro são mais do mesmo e tal. E mesmo que ela quisesse ter acesso a algumas coisas mais profundas, ela conseguiria. Mas o problema não é esse. O problema não é você ficar... Não é você ter acesso a conhecimento. Isso é a coisa mais fácil do mundo hoje em dia. Tem inclusive um monte de site pirata que pega esses livros, não precisa nem comprar os livros, né? Muitas vezes. O problema é o seguinte, se você não for capaz de agregar na sua própria vida aquilo que você aprende, se você não for capaz de assimilar é uma palavra legal, porque assimilar é se tornar semelhante, né? Então, quando você assimila um conteúdo, é que você incorporou ele, se tornou semelhante àquilo que está sendo dito ali. Então, você passou a ser aquela coisa que você estudou, aquela coisa que você aprendeu. Essa é a ideia do estudo, né? Ele não tem nenhuma outra função a não ser você se assemelhar, né? Assimilar e se assemelhar àquilo que você está absorvendo. Você pega, por exemplo, o caso de alguém comentou comigo esses dias que o Joel J, né? O Joel é um cara que, em termos assim, de performance, é difícil questionar o cara, né? Porque o cara tem um monte de empresa, tem um monte de coisa, toca um monte de projeto e tal, um cara super saudável, super... Enfim, ele é um cara que você olha, você vê a vida do cara, você fala, esse cara realmente deve ser muito bom naquilo que ele faz. Eu não sou público dele, eu não gosto muito dos assuntos que ele fala, mas é difícil você questionar um cara com tanto resultado igual a ele, né? Mas aí comentaram comigo que ele, ano passado, ele fez um post, alguma coisa, que ele leu 56 livros ano passado. Irmão, qual é a chance, né, de uma pessoa, tem 12 meses, né? E qual é a chance de você ter absorvido e assimilado e incorporado todas as lições, todas as coisas importantes de 56 livros ao longo de um ano? Né? Nós estamos falando de um cara que é um cara que é à toa, que vive olhando para cima e jogando videogame, que é o cara que tem... Eu imagino que seja um cara muito ocupado, né? Ele faz muita coisa, o podcast dele tá sempre um monte de conteúdo, eu pego assim, algumas referências de outros podcasts, eu vejo a questão de frequência e tal, não é fácil fazer isso. Como é que um cara desse vai ler 56 livros no ano e ainda assim, para ter tempo para praticar cada coisa daquilo ali na própria vida? Isso não é exequível, entendeu? Então, chega num ponto, cara, que a gente fica nessa punheta de conteúdo, conhecimento, e a coisa não vem para a prática. Então não faz o menor sentido. É por isso que eu quis trazer essa coisa do homem na arena, né? Você precisa estar com suor, sangue e poeira na sua cara na hora de você colocar alguma coisa na prática. Não adianta você ficar lá do alto da arquibancada e é o que o pessoal faz, né? Com o futebol, com qualquer esporte. Fica lá do alto da arquibancada, o técnico é burro, não tem que fazer tal coisa, não sei o que, não sei o que. O cara não aguenta, sei lá, a mulher dele briga com ele perde a estrutura, não tem estrutura emocional para nada, o filho chora, ele briga com o filho, bate no filho, não tem emocional para nada, mas ele quer dar pitaco no trabalho do cara que tem, por um técnico, sei lá, de um time brasileiro, um time em Corinthians, no Flamengo, com a quantidade de pressão que os caras, o pessoal da organizada tá lá todo dia no time, ameaçando o cara, e aí ele, além disso tudo, tem gerenciamento de elenco, você tem 35 caboclos ali ganhando talvez 3 vezes mais que ele, e você tem que fazer que esse cara jogar. Então tem todo um monte de coisa que acontece que a gente está acostumado a fazer isso, apontar o dedo e ficar, fulano é burro, isso aqui tem que fazer assim, e tem que fazer não sei o que lá, isso aqui, pô, você não pode fazer isso, tem que fazer... Então esse texto,
do Homem na Arena, se você tiver a oportunidade, imprime ele, cola na sua frente. E todo dia quando você acordar, você lê ele. Porque você evita de ficar sendo esse tipo de babaca, entendeu? Que fica só apontando o dedo e fica lá da arquibancada, ao invés de estar na arena da sua vida fazendo as suas coisas. Entende como é que... É por isso que lá no meu curso, inclusive o curso está aberto as inscrições, tá? Eu abri inscrições hoje, já coloquei o link na bio, daqui a pouco eu vou colocar nos stories. O curso Metamorfose, Transformando Meninos em Homens, ele não fala de virtude. Sabe aquelas virtudes? Não, porque tem as 4 virtudes cardeais, e aí tem as virtudes não sei o quê, e aí a temperança, e que não sei o quê. Eu não cito a palavra virtude hora nenhuma no curso, eu não quis fazer uma listinha de virtudezinha para você ficar decorando o que é cada um. Não é isso que eu quero, cara. Apesar das aulas terem um certo conteúdo teórico, né? Porque é difícil a gente falar de coisas muito profundas muito rápido, né? Eu não conseguiria fazer um curso desse falando em aulazinha de 5 minutos. Não dá para fazer isso. Então, cada aula, tem aula ali, que inclusive eu tive que dividir por causa do tamanho do arquivo lá no Hotmart, né? Porque acho que é 4 GB o máximo de cada aula. Teve aula que eu tive que dividir em 2. Então, assim, era 40 minutos de aula, e aí tem as coisas práticas para você fazer. Só que não resolve nada você decorar tudo que eu estou falando lá, toda a teoria por trás de tudo, e não colocar nada na prática. Não faz o menor sentido. Né? É completamente inútil você entender todas as categorias das virtudes e como que elas se relacionam, qual que vem primeiro na hierarquia e que não sei o que. Isso faz a menor diferença, cara. Faz a menor diferença. Você vai continuar na merda. Se a sua vida não for um testemunho daquilo que você estuda, para quê? Para você ficar falando bonito em roda de conversa? Em roda, nas rodas da igreja, né, conversa com os conservadores, aí você sabe descrever todas as virtudes e tal. Para quê? Então, assim, no fundo, você vai acabar gerando um comportamento idealizado, né? Você vai acabar gerando um tipo de coisa assim, um homem virtuoso, né? O homem virtuoso, o que ele é? Não, eu daria a minha vida pela minha esposa, né? Eu iria para a morte e tal. Tem uns vídeos da Pietra Bertolazzi, acho que ela chama. Não, porque o cara que faz o reiki, né, ele o desconstruidão e tal, ele não é um cara que daria a vida por você. E eu concordo com isso, costuma ser assim mesmo, né, os caras muito desconstruidex e tal, ele é o cara que dificilmente quando o calo aperta, né, e eu lembro muito do caso do Leon, o marido da Nilce, que é um casal meio progressivão e tal, eles moram no Canadá, e viralizou uma época, há muito tempo atrás, um vídeo de alguma coisa acontecendo na casa deles. Não sei se é um urso que entrou, um ladrão, não sei o que foi. E aí ele, na hora que o bicho pega, que dá barulho, não sei o que, ele vai e põe a mulher dele na frente e fica atrás dela escondido, né? Isso é verdade, né, essa fala da Pietra ela é importante, porque realmente é verdade. Mas se você pega o outro extremo, que é o cara, não, eu sou um cara virtuoso, tal, eu sou um homem bíblico que não sei o que, busca as virtudes e faço não sei o que, tal, você vai virar um tipo de fantoche, você vai virar um tipo de caricatura, um tipo de, sei lá, cara, é um negócio meio postiço. Porque não adianta nada você dar a vida pela sua esposa, você estar disposto a dar a vida pela sua esposa, isso vai acontecer eventualmente uma vez na vida, talvez 2, né? Se for um cara que vive num lugar muito perigoso e tal. Mas e o dia a dia, cara? Isso é o dia a dia com ela. E o carinho que você precisa dar para ela. E a louça que tá suja e você não vai lavar, porque você é o virtuosão. Não, eu daria minha vida. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é me portar como homem, e aí as coisas... Cara, para com isso. Para com isso. O cara desse tipo, ele costuma se envolver menos com os filhos, né, pra não perder o respeito e tal, tem que ser um cara virtuosão e tal. Aí é o cara que a mulher pede 20 vezes para ele levar o lixo para fora, o cara não leva, a mulher tem que parar o que ela tá fazendo para levar, às vezes ela tá ocupada fazendo outras coisas. A lâmpada que queimou ali na sala, né, que tá queimada há 3 meses, e às vezes a mulher foi lá e comprou a porra da lâmpada, deixou aqui, amor, troca pra mim, por favor, e tal, né? E o cara fica 3 meses para trocar uma porra de uma lâmpada, porque ele é o cara, mas ele daria a vida, entendeu? Ele é o cara que, não, veja bem, eu daria a vida e tal. É um cara que não consegue passar um tempo agradável com a esposa, não consegue dar gargalhada com a esposa sobre coisas idiotas do mundo, não consegue fazer
Então, assim, cara, esse estereótipo, eu sei que a intenção às vezes é boa, mas esse estereótipo é uma patifaria. Você está se enganando, tá? Se você não consegue enxergar, né? Beleza, digamos que você quer ser o cara virtuoso, apontado para a Bíblia, para Deus, não sei o que, não sei o que. Se você não consegue enxergar uma transcendência, uma divindade, uma divinidade, né? Não sei qual que é a palavra correta para isso. Você não consegue enxergar uma fagulha de transcendência no fato de você lavar uma louça, no fato de você tirar um lixo, no fato de você limpar uma bunda suja do seu filho. Seu filho... o pessoal aqui costuma ter uma idade que costuma ter os filhos menores, né? Mas há pouco tempo agora a gente estava desfraldando o Rafa. Agora ele já tá ficando sem fralda, eu boto só pra dormir e tal. E, cara, ele tava mijando a casa inteira. Cara, tem que limpar a porra do xixi que tá caído no chão. Né? Você é um cara virtuoso pra salvar a vida de não sei quem, pra ir pra batalha, pra ir pra guerra, pra puta que eu pariu. Mas e o xixi do seu filho que tá ali no chão, cara? Você não vai limpar? Porque você é um cara virtuoso? Então, assim, se você não consegue enxergar a transcendência nesses pequenos atos, você tá mais longe de Deus, cara. Não adianta você falar de Bíblia. Não adianta você decorar as virtudes. Não adianta você... Cara, pensa comigo. Quando Deus te coloca nesse lugar que você está, na sua realidade, na sua família, deve ter um motivo, né? Deve ter algumas coisas que você precisava estar fazendo aí, ao invés de ficar imaginando, não, porque a guerra, não sei o quê, porque dá vida e tal. Então, se você... E eu queria fechar com um recado aqui importante. Se você não tem intenção real de mergulhar... Eu tô abrindo a inscrição do curso hoje, tá? Mas eu queria dar um recado muito sério. Se você não tem a intenção de mergulhar profundamente na sua vida concreta, né? E praticar aquilo que você aprende, e colocar a sua personalidade, o peso da sua existência em favor da sua família, na prática, não compra o meu curso. Não é para você. Eu tô falando isso com todo o amor do mundo. Porque assim, cara, geralmente essas pessoas, elas chegam num ponto que elas, né, como elas não colocam nada na prática, elas começam a culpar todo mundo ao invés dela mesma. Então, esse tipo de pessoa provavelmente vai me dar dor de cabeça. Vai reclamar, vai encher o saco, vai não sei o quê, né? A pessoa não faz a sua parte, sai falando mal, sai reclamando, né? Eles fazem isso com a própria esposa, né? Eu trabalhei em comércio a vida inteira, e o que eu via de gente reclamando da esposa todos os dias, reclamação gratuita. O cara não me conhece, o cara entrou na farmácia, o cara tá comprando um absorvente pra esposa, a mulher tá jorrando sangue pelas pernas, pediu o cara pra comprar, o cara foi comprar. E ele chega num lugar, uma pessoa completamente estranha, começa a reclamar da esposa. E aí? Entendeu? Por mais que você saiba todas as virtudes decoradas e tudo mais, você faz uma porra dessa? Que tipo de homem você é? Entende? Esse tipo de gente não vai agregar muita coisa lá dentro do meu curso. Inclusive, na hora de se relacionar com as pessoas lá dentro. Porque lá dentro vai ter um relacionamento, vai ter uma conversa, vai ter uma comunidade lá dentro. Então, assim, agora, por outro lado, obviamente, né, se você está disposto a arregaçar as mangas, colocar as coisas na prática, fazer o que tem que ser feito, aí sim, beleza, aí eu posso te ajudar, posso te dar um caminho, posso te dar um mapa das pedras ali, do que você vai fazer. Tem, inclusive, podcast lá no Pai do School, tá lá no Spotify, que eu destrinchei todo o método, episódio 95, se não me engano, a jornada da maturidade heróica. É quase 1h30 de podcast, destrinchando basicamente o que eu defendo lá no meu método. E aí você pode ouvir, né? Você comprar agora, você pode ouvir, e aí você vê se é para você, se você acha que é legal, se vale a pena, se é interessante, se faz sentido. E aí você compra depois, e aí realmente a gente vai começar a fazer as coisas na prática, né? Só que assim, a sua existência, a sua presença no mundo, ela precisa ser um testemunho prático daquilo que você fala, daquilo que você diz que é a sua missão. Aí sim você vai ser um homem de verdade, em todos os sentidos, né? Só que, infelizmente, cara, a gente está numa época, eu acho que sempre foi assim, né? Tem umas idealizações assim do passado, mas assim, eu acho que provavelmente sempre foi assim. A gente está mas eu acho que está piorando, tá? A gente está numa época que a gente entende muito claramente que ser um homem de verdade não é para todo mundo.
né? Infelizmente, assim, virou ser um homem de verdade virou quase que um troféu de guerra, né? Porque são poucos que conseguem, cara, precisa de uma bravura descomunal, assim, para ser um bom marido. A pessoa dá uma bravura incrível, assim, para conseguir ser um bom pai, para conseguir fazer uma ligação pro filho no meio do dia para perguntar como é que foi o jogo de futebol dele, como é que foi alguma coisa importante lá, para estar junto com ele no dia sei lá, tem uma dança lá na escola, alguma apresentação, um teatro, alguma coisa. Então, cara, virou um troféu de guerra. O problema todo é que a galera, ao invés de querer ir para a guerra para enfrentar os problemas, enfrentar os perigos, enfrentar o que precisa ser feito, que é aí que a gente ganha maturidade, né? A gente ganha maturidade na vida prática. Absorvendo a maior quantidade de responsabilidade possível que a gente consegue, né? É óbvio que tem um limite, mas absorvendo o máximo que dá e dando conta disso. Não é dar conta no sentido assim, tirar de letra. Porque ninguém tira de letra de verdade. Né? Se você tem lá 1 ou 2 filhos, tem um trabalho que te exige, tem uma esposa, e você leva isso tudo muito a sério, você vai ter a sensação que você não está tirando de letra. Você está meio que... Você vai aqui, é que nem girar aqueles pratos, né? Você tem um monte de prato girando. Você gira aqui um pouquinho, depois você para esse, gira o outro, aí esse começa a cair, você gira... Então é meio que isso, ninguém tira de letra. Mas você precisa, de alguma forma, você precisa dar conta daquilo, né? Porque se a hombridade, a masculinidade virou um troféu de guerra, né, a ser conquistado à base de muita bravura e tal, o que a gente tem hoje é um bando de herói de guerra dentro do quarto, fardado, dentro do quarto, matando pernilongo e jogando videogame, né? Esse é basicamente o que a gente tem hoje. Então, muito cuidado, cara, muito cuidado. O ano tá começando agora, tem um monte de promessa que a gente faz, né? Negócio de ler não sei quantos livros, não sei o que, não sei o que. Esquece essa porra e foca aí, olha pro seu lado. Tá mandando mensagem aqui. Olha pro seu lado e vê o que tá acontecendo. E resolve esse problema que tá aí. Esquece essa porra. Não, que eu daria minha vida. Esquece essa porra, cara. Você não vai precisar dar vida pra ninguém, provavelmente. Cada dia menos, né? Cada vez a gente tá em épocas de mais paz. Tirando o Brasil, que aqui é um hospício. Mas, enfim. Dificilmente você vai precisar dar a vida pra uma pessoa qualquer, né? É óbvio, né? Que se acontecer, você tem que estar pronto. Mas não é isso que vai acontecer todo dia. O que acontece todo dia é você chegando em casa, sua esposa chegando em casa, você vendo seus filhos, você cuidando dos seus filhos, você botando seus filhos para dormir, você acordando cedo para seus filhos, você acordando de madrugada para seus filhos, você dando suporte para sua esposa. É isso. É 99% do seu dia isso. Do seu dia fora o trabalho, né? Então é isso que você tem que fazer, porra. É simples, tá? Então se você realmente está afim de fazer isso, se você quer descobrir como fazer isso de uma forma, um atalho, né? Não ficar batendo cabeça e tal, porque afinal de contas é difícil a gente lidar com outro ser humano, né? Outros seres humanos. Existe, eu falo assim, mas o ser humano não vem com manual de instrução. Até que vem, né? Existe alguns manuais de instrução, alguns melhores, outros piores, mas no fundo é porque o pessoal tem preguiça de ir atrás disso, né? Porque é difícil mesmo. Mas se você quiser, eu tenho aqui o que seria um manual de instrução para maturidade. E aí o link do curso está aqui. Eu gostaria muito de ter você lá dentro, né? Lembrando que tem vários bônus para os 20 primeiros alunos. Então tem uma aula especial com a Simone Fusaro, que é educadora familiar há muitos anos, sobre os pilares da família sólida. Tem uma aula sobre superproteção dos filhos com a psicóloga Bianca Colombari. Tem uma aula minha, que é uma aula magna sobre como ter filhos confiantes, que é uma aula de quase 1h30 também, bem destrichadinha, bem certinho, sobre criação de filho. E tem o livro do John Eldredge, que eu vou te mandar, né? Um livro físico, né? O Coração Selvagem, que é um livro que mudou muita coisa da minha vida, mudou muito mesmo do que eu entendia como meu papel de homem, marido e pai. Eu vou te mandar esse livro de brinde, se você for um dos 20 primeiros, né? Então, aí tem uma aula muito legal também sobre a testosterona pra gente, né? Os impactos da testosterona pra gente, com a endocrinologista Lorena Bianchi, que é uma aula incrível também. E é isso. Se você está afim de entrar nessa jornada a sério, eu te espero lá dentro. Muito obrigado e um ótimo domingo para nós.